Agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu desejo ler na Bíblia Sagrada o livro do profeta Isaías, capítulo 25 e o versículo de número 4, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. Baseado nesse texto bíblico, o grande profeta Isaías está falando dos louvores a Deus pela sua fidelidade. E quando as sombras chegam, quando os momentos difíceis chegam, Deus é por nós. Deus é a nossa fortaleza na hora da angústia. Os dias de angústia vêm para todos nós. O rei Davi, no Salmo 34, ele teve um momento de muita angústia, teve uma experiência muito grande na sua vida, mas na hora da angústia, o Senhor foi a sua fortaleza. O Salmo 81 e o Salmo 86 também registram as experiências do grande rei Davi quando as sombras chegaram na sua vida. O grande apóstolo São Paulo também, sua segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele manifesta a sua grande experiência quando a angústia chegou na sua alma. Na verdade, Paulo, apóstolo, passou por vários perigos, inúmeras dificuldades, mas quando as sombras chegaram, Deus foi com ele. Na experiência do Senhor Jesus Cristo, se olharmos para o Evangelho de São Mateus, quando Jesus estava lá no Getsêmani e orava intensamente, a sombra da angústia, da tristeza chegou para invadir a sua alma, mas naquele momento Deus enviou um anjo para estar ao seu lado. Deus é a nossa fortaleza, meu amado ouvinte, no dia da angústia. Foi assim na experiência de Ana também. Num dia de profunda angústia, ela recorreu ao Senhor e foi consolada. Diz a Bíblia que Ana chorava, moviam-se os seus lábios. Ninguém ouvia o que ela dizia, mas ela orava ao Senhor no momento da angústia. Foi também a gloriosa experiência das irmãs Marta e Maria. Quando você lê o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 11, quando essas mulheres tiveram a experiência da perca do seu irmão Lázaro, que havia morrido. A sombra chegou, a dificuldade chegou naquele lar, mas logo não demorou para o Mestre Jesus visitar a casa do seu amigo e fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. Foi esta também a experiência da mãe da cidade de Naim, quando levava o seu filho para a sepultura. Uma multidão chorosa, triste e abatida levava o féretro, conduzia aquele caixão em direção ao cemitério. Mas foi ali que se encontrou com o Senhor Jesus e ele trouxe paz àquele coração angustiado. A sombra da morte, a sombra da tristeza, a sombra da perca de um filho tinha chegado naquela casa, mas Jesus trouxe a vida e a alegria. Glória a Deus! Quando olhamos para a Bíblia Sagrada ainda, encontramos muitas experiências, mas o salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
O cristão não está livre de passar pelo dia terrível da angústia, mas nele Deus será sempre o seu refúgio. Se por acaso você estiver atravessando a dura experiência da angústia, meu irmão, meu amigo ouvinte, se você está vivendo uma hora muito difícil, desafiadora, terrível, de lágrimas, de grandes lutas, descubra hoje esta gloriosa verdade bíblica. O Senhor Deus é a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado no dia da angústia. Deus é o nosso refúgio na tempestade. As tempestades da vida são inevitáveis. Certo dia, uma tempestade muito forte assolou a vida de Jó. Aquele grande homem de Deus teve uma ventania terrível na sua vida, mas ele não se entregou, ele não temeu, ele enfrentou, resistiu e no final de tudo, esta tempestade violenta passou e Jó foi um homem vencedor. A tempestade foi violenta também na vida de José, o filho de Jacó. Foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi tentado, foi preso, ficou esquecido pelos seus amigos, mas Deus estava olhando a vida daquele grande servo que ele tinha na terra. E no final de toda a história, José foi um grande homem de Deus, abençoou o Egito inteiro com a sua capacidade e abençoou a sua família, porque ele acreditou em Deus, a sombra passou e a vitória, a bênção veio ao seu encontro. Com essas tempestades elas se manifestam de várias maneiras. Na vida financeira, ela se manifesta no lar, a tempestade se manifesta na saúde, esta sombra se manifesta na vida física, quem sabe também na vida espiritual. Muitas vezes estamos como viajantes em alto mar e as ondas são escapeladas e bravias e vêm sobre nós para nos assolar. Na tempestade, Deus será sempre o nosso refúgio. A gloriosa experiência dos discípulos de Jesus, quando no barco, em meio ao temporal, em Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 52, Jesus encontrou-se com eles no mar, calmou a tempestade. Você está vivendo a hora da tempestade? Quem sabe seu coração está cheio de dúvidas? Você se sente inseguro? Você está temendo alguma coisa? Lembre-se que em meio às mais terríveis tempestades, Deus é sempre o nosso refúgio. Deus é a nossa sombra na hora do calor. O justo é muitas vezes lançado na fornalha da provação, onde o calor é terrível e insuportável. Quantos têm passado pelo calor da fornalha? Em Deus temos encontrado abrigo debaixo das suas mãos potentes. Deus é a nossa sombra amiga, onde temos encontrado paz e refúgio, segurança, alegria e descanso. Meditemos sempre na palavra de Deus, no Salmo 91, no Salmo 121, em Mateus 11, 28. São versículos maravilhosos, lindos e bem conhecidos de todos nós. O Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, o cansado, o oprimido, e eu vos aliviarei. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Para você que está atravessando o deserto escaldante da vida, o sol tem castigado a sua alma, as pedras do caminho sangraram seus pés. Você está cansado, abatido e triste, saiba que Deus é uma sombra amiga, onde você encontra a paz, a força e o descanso.
Sim, Deus é a sombra no calor. Em Deus nós podemos cantar. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Nesta vida somos peregrinos, somos viajantes, demandamos a pátria celestial. Aqui não é o nosso lar. Nossos dias aqui nesse mundo são poucos e marcados por grandes lutas. Não estamos sozinhos, meu amado irmão ouvinte. Temos um amigo. Deus está sempre pronto a nos ajudar. Descubra, meu ouvinte, viva esta inspirada verdade. Deus é fortaleza na angústia, Deus é refúgio na tempestade e Deus é sombra no calor. Ele está interessado em abençoar a sua vida. Quando as sombras chegam, Deus nos dá a sua proteção. Glória seja dado o nome do Senhor. Amado, soberano e excelso Pai Celestial, no teu santo e bendito nome, eu oro, Senhor, em favor dos nossos milhares de ouvintes, desejando a bênção, a paz, a alegria e a tranquilidade sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.